Olá, galera! Vamos continuar falando de globalização, das revoluções tecnológicas, das mudanças que aconteceram e que contribuíram nesse processo de globalização. A revolução tecnológica, então, ela foi impulsionada lá pela Guerra Fria, né? A disputa pela hegemonia mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, a corrida armamentista, a corrida espacial, então elas contribuíram para essa revolução tecnológica, principalmente nas telecomunicações e nos transportes. Graças a isso, então, nós temos hoje as comunicações em tempo real, então, seja via satélite, via fibras óticas, então nós conseguimos ter as informações basicamente no momento em que elas acontecem. Essa revolução tecnológica, essas inovações, elas têm papel fundamental nas relações entre as pessoas e na produção de conhecimento. Então, hoje, o conhecimento, ele é produzido muito mais rápido. Nós temos acesso a artigos, a pesquisas que aconteceram em outros países, né, por meio da internet. Nós conseguimos baixar artigos de pesquisas de várias universidades apenas com o uso da internet, sem precisar se deslocar até esse lugar para pesquisar os artigos que eles produziram, as pesquisas que eles produziram. Os vários ramos da ciência, eles têm se desenvolvido. Então, a robótica, a biotecnologia, a microinformática, nanotecnologia. Então, hoje a gente tem maior número de informação, de dados em espaços físicos menores. Então, nós temos pequenos chips que eles contêm muito mais dados do que, por exemplo, um CD ou um disquete há alguns anos atrás. Então, as coisas elas se desenvolvem e elas se aprimoram com o passar do tempo, graças a pesquisas, ao estudo de muitas pessoas, de muitos cientistas. As telecomunicações e os transportes facilitam nas transações financeiras e comerciais pelo mundo. É como se tivéssemos o mundo em nossas mãos. Hoje nós conseguimos fazer compras em outros países sem sair de casa. Você faz uma compra na China, que é muito mais comum, e recebe seu produto com um prazo, né? Às vezes o prazo é um pouco mais estendido, mas recebe na porta da sua casa, sem precisar levantar da sua cadeira. Outra coisa que revolucionou, que evoluiu bastante, seria com relação aos transportes aéreos. Então, na década lá de 1960, um voo do Rio de Janeiro até Los Angeles, nos Estados Unidos, ele demorava mais ou menos 2 dias. E hoje não, hoje em torno de 12 horas. Ou seja, os aviões de hoje eles são bem mais modernos, eles não precisam ficar parando, fazendo escala, tendo manutenção, abastecendo, eles são mais diretos. Então, as viagens são mais rápidas, tudo acontece num tempo menor. Isso dá uma impressão de que o mundo diminuiu de tamanho, mas são as coisas que evoluíram. Sobre os fluxos financeiros. Com o aumento da circulação de capital pelo mundo, este passou a ser aplicado em bolsas de valores dos principais centros financeiros, Nova York, Frankfurt, Hong Kong, Amsterdã, São Paulo, Buenos Aires, entre outros, que abrigam sedes administrativas ou filiais de transnacionais, bancos ou instituições financeiras. Ou seja, nessas cidades globais, elas são cidades muito importantes, elas têm grande circulação de capital e são importantes tanto economicamente quanto politicamente para esses países e para essas empresas. Aqui nós temos um gráfico com as maiores economias e investimentos estrangeiros diretos nos anos de 2015 e 2016. Reparem que os países desenvolvidos que mais receberam investimentos estrangeiros foram os Estados Unidos e o Reino Unido em 2016 e Estados Unidos e Irlanda em 2015. Então, Estados Unidos ainda são preferência de investimentos estrangeiros. Dos países em desenvolvimento que mais receberam investimentos estrangeiros foram a China e Hong Kong em 2015 e 2016. Uma observação sobre Hong Kong. Ele ainda não é um país independente da China, mas é uma região administrativa especial, com alto nível de autonomia,
possuindo moeda, idioma e poder judiciário próprios. Sobre os transportes de mercadorias e pessoas. As mercadorias são levadas a várias partes do mundo, geralmente dentro de contêineres, por meio de diferentes tipos de transporte, ferroviário, marítimo, rodoviário ou aéreo. E há portos modernos integrando terminais intermodais, ou seja, com vários modais de transporte, com meios de transportes ferroviários, rodoviários, aéreos e às vezes até fluviais, de onde os contêineres são encaminhados para outros destinos. É muito comum, nós estarmos viajando aqui pela BR-163 e encontrarmos caminhões carregando esses contêineres. Então, tem contêiner para carregar carnes, por exemplo, que vão refrigerados, então eles saem daqui de um frigorífico e são levados para outras partes do Brasil e às vezes até os portos, sendo encaminhados para outras partes do mundo. E tem containers que não são refrigerados, são para carregar outros tipos de produtos. Os terminais intermodais, eles agilizam a distribuição das mercadorias e reduzem os custos. Por isso, eles são fundamentais para o aumento das trocas comerciais mundiais. Reparem nessa imagem um avião e vários contêineres que serão transportados para alguma parte do mundo. Atualmente, os aeroportos mais modernos também possuem terminais intermodais para o transporte de carga. E, além disso, o aumento do tamanho dos aviões e o barateamento do custo contribuíram para aumentar o fluxo de pessoas que usam esse tipo de transporte. Isso tornou, então, que os voos se tornassem mais acessíveis a toda a população. O que é a globalização da cultura? Os meios de comunicação, eles ajudam a difundir a cultura ocidental, que se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes a uniformização cultural, em que os valores dominantes acabam se sobrepondo às culturas locais. Ou seja, os filmes, as séries, os programas de TV que nós mais temos acesso, eles geralmente foram idealizados, foram produzidos nos Estados Unidos. Por isso, então, muitos costumes dos estadunidenses, outros países acabaram copiando. Por exemplo, o estilo de vida consumista, Muitas vezes, até mesmo sem perceber, nós acabamos copiando o estilo de vida deles, os hábitos deles. Então, acaba se tornando uma coisa mais uniforme. Como vocês podem reparar, por exemplo, nessa imagem, em que pessoas de diversas etnias, pessoas muito diferentes, elas passam por uma máquina, que acaba deixando todo mundo igual, todo mundo uniformizado, todo mundo muito parecido. Então, seria basicamente isso. Nós acabamos copiando, o modo de vida de um país que é bastante diferente do nosso, inclusive. Mas, atualmente, isso já começa a dar ar de mudança. Como falado anteriormente, as séries, os programas de TV produzidos nos Estados Unidos e exibidos em rede de televisão de outras partes do mundo, eles retratam a vida, os costumes, os valores estadunidenses, E isso promove, então, uma assimilação por parte das pessoas, uma padronização. E dessa maneira, então, a gente acaba se parecendo um pouco mais com todo mundo. Porém, depois que a Netflix surgiu, que tem produções próprias, filmes, séries, documentários de outros países, produzidos em outros países, nós temos acesso, então, a modos de viver diferente, costumes, e valores diferentes também. E isso acaba se tornando bastante legal para nós. O que seria essa indústria cultural? Então, em 1940, um filósofo alemão chamado Theodor Adorno, ele já falava então que o aumento da produção industrial, a produção cultural mais a propaganda, elas gerariam a indústria cultural, que tem como principal estratégia criar e difundir por meio da televisão, rádio, cinema, dos livros e revistas, com uma propaganda mais fortalecida, um estilo de vida consumista, que além de formar padrões culturais ligados ao hábito de consumo,
né, ele vai trazer, então, lucros para os donos das grandes indústrias. A gente pode perceber isso assistindo um filme, por exemplo, uma série em que eles comem em alguma lanchonete que é rede de fast food, bebem algum refrigerante, enfim, tem alguns hábitos de compras que acabam nos influenciando. Então, quando eles adquirem algum produto novo, parece que eles ficam mais felizes. Isso, inconscientemente, vai colocar na gente uma ideia de que se nós consumirmos, se nós comprarmos mais, nós seremos mais felizes. Tudo que a gente tem acesso hoje em dia, que sejam vídeos no YouTube, que sejam outdoors, enfim, todo lugar tem propaganda. Então, justamente para nos influenciar a consumir alguns produtos e serviços, inclusive, para girar o capital e gerar lucro para alguém mais rico que nós. A indústria, ela cria produtos e a propaganda cria em nós a necessidade de consumir esses produtos. Por exemplo, o robô aspirador, né, meu lado dona de casa falando. É uma coisa que não tem uma necessidade vital, mas você começa a assistir as propagandas dele, você começa a achar interessante, né? Acha bonito, autônomo, então você começa a sentir vontade de ter um. Assim como novos celulares, novos videogames, uma TV maior, com uma resolução melhor, e às vezes você nem tem o hábito de assistir TV, mas começa a ver e sentir necessidade, porque todo mundo tem. Então, se você não tem, você não faz parte desse mundo. Então, basicamente é isso, né, que a indústria cultural ela cria na gente. Um exemplo bem lindo do multiculturalismo é o Brasil. Então, um país muito grande, muito diverso, em que a população ela, né, é o resultado da união de 3 povos diferentes, então, dos africanos, dos europeus e dos nativos, os indígenas. Dessas regiões brasileiras, então, nós temos culturas, sotaques diferentes, modos de viver. Nossa religião ela é bastante diferente, então, temos católicos e evangélicos que são, né, parte do cristianismo. Nós temos espiritismo, então temos religiões que cultuam, por exemplo, elementos da natureza. Então nós somos plurais, nós somos bastante diferentes e nenhuma dessas culturas ela sobressai sobre as outras. Então assim, é legal que, salvo algumas exceções, a gente consegue viver muito bem e respeitando e sendo respeitados de acordo com nossa cultura. Como eu falei, existem algumas exceções, né? Então, existem pessoas intolerantes, pessoas extremistas, mas, de um modo geral, o Brasil ele é um país bastante calmo, bastante tranquilo em relação a essas diferenças. E nós temos sim um sentimento de pertencimento, então nós temos o sentimento de amor à pátria. Mas saindo um pouco do Brasil, então a globalização ela permite um contato com novas culturas do mundo todo. Então, por meio da internet, né, da televisão, a gente consegue ter acesso às formas de vida diferentes, costumes diferentes de outras pessoas de outros países, de outros continentes, enfim. Então, a gente tem acesso a conhecimento de culturas diferentes da nossa. Como eu falei, existem algumas exceções. Então, aqui no Brasil, a gente raramente acontece algum atritozinho por conta de intolerância, principalmente religiosa, às vezes racial, né? Que seria, então, a xenofobia, a aversão ao diferente, a aversão a pessoas diferentes. Mas existem alguns lugares do mundo em que existe o extremismo, em que as pessoas não toleram costumes diferentes, né? Que seja religião, inclusive raças, né? Na verdade, tons de pele diferente, modo de vida um pouco diferente. Então, acontecem sim atritos, violência verbal, violência física. Então, em alguns casos,
o multiculturalismo, a globalização, ela acaba aumentando esse sentimento de intolerância e aversão a pessoas estranhas a uma determinada cultura. Um dos exemplos, então, seriam, né, os muçulmanos. Então, por conta de atentados terroristas que aconteceram, né, isoladamente por grupos terroristas, então, pessoas acham que todos os islamitas, todos os muçulmanos, eles são terroristas, então tratam mal essas pessoas, e isso não tem nada a ver. Então, às vezes essas pessoas, elas são marginalizadas, ou seja, deixadas de lado, deixadas à margem, e desprezadas por fazerem parte de uma cultura, por virem de um país diferente. Para nós, né, cultivar a diversidade, aceitar e respeitar as diferentes culturas é uma maneira de entender que o mundo é diverso e que não existe uma receita correta para viver. Então, ninguém está mais correto do que o outro, nós temos formas diferentes. Isso é ser multicultural, isso é ser plural. Então, né, não preciso nem falar para vocês, eu sei que a maioria é bastante inteligente de saber que existem formas diferentes de viver, que todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo é feliz da sua maneira. Outra coisa possibilitada, né, pela evolução nos transportes, nas telecomunicações, efeitos da globalização, é a informação em tempo real. Então, hoje, pela televisão, internet, rádio, telefones celulares, nós temos acesso às informações em tempo real e em qualquer parte do mundo, né, que tenha sinal. Mas assim, quando acontece algum desastre, alguma guerra, alguma notícia, geralmente então nós temos acesso em tempo real. Mas, né, nem todos têm acesso a esses meios de informação. Então, existem pessoas que não conseguem ter acesso por vários fatores, que a gente vai ver mais para frente. Sobre o mundo digital e as redes sociais. O mundo digital ele permite que as pessoas compartilhem suas ideias, opiniões, modo de viver por meio dessas redes sociais. Um exemplo disso são os YouTubers, que acabam ficando muito famosos, né, por compartilhar suas ideias, seus pensamentos, formas de vida, ensinar coisas, enfim. E acabam se tornando muito famosos sem ao menos aparecer na TV, que era o mais convencional até alguns anos. As redes sociais elas também são utilizadas para protestos, sejam eles virtuais ou para marcar passeatas presenciais, visando chamar a atenção do mundo para alguns fatos que ocorrem isoladamente em algumas partes do planeta. E isso muitas vezes acaba se tornando uma coisa global também. Então, essas passeatas, esses protestos, eles acabam tomando dimensões muito grandes. Alguns protestos locais eles acabam ganhando notoriedade e adesão de outras partes do país e do mundo, né? Que acontece por meio dessas redes sociais. Um exemplo é esse protesto Vidas Negras Importam. Então, começou nos Estados Unidos, né, por conta de violência policial, né, e a vítima era um negro. E então, depois disso, começaram várias pessoas do mundo inteiro a apoiar essa causa, subir as hashtags, né, Vidas Negras Importam. E então, acabou se tornando uma coisa bastante disseminada. Inclusive, né, Lewis Hamilton, que eu adoro de paixão, não conheço, mas eu acho ele bastante apoiador de algumas causas, ele apoiou essa causa usando lá um óculos escuro em que estava escrito, né, na haste do óculos. Então, pessoas famosas, não que elas sejam mais importantes do que as outras, porque pessoas são pessoas, vidas são vidas, né? Mas quando as pessoas famosas acabam aderindo a essas causas, elas dão mais notoriedade, né? Porque as pessoas acabam reconhecendo e às vezes por simpatia ao ídolo, acabam aderindo à causa também, então agregando mais pessoas a isso. Então, né, a globalização, essa modernização nos meios de comunicação permitem isso, que nós acabamos nos reconhecendo a partir dessas causas por meio da internet.
Como eu já dei um spoiler agorinha, né, sobre o acesso à informação, sobre as desigualdades, então tem uma charge aqui que mostra, né, uma mulher com a bolsa, o telefone dela tá tocando na bolsa, ela tá bem vestida, tal, falando, meu iPhone está tocando. E do lado, né, uma pessoa desnutrida, muito magra, com fome e o estômago está roncando. Então, o que ela fala? Meu iPhone está tocando. Então, para ilustrar que a gente tem desigualdade também no acesso à informação. Para nós estarmos inseridos na globalização, né, o país ele necessita de infraestrutura e mercado consumidor, de consumidores com alto poder aquisitivo para poder consumir. Então, você estar na globalização, para você ser uma pessoa, ser um indivíduo globalizado, você precisa consumir, né? Então, por exemplo, nessa charge, a imagem, né, da direita, ela mostra uma pessoa que não é globalizada, ela não está na globalização, porque ela não tem acesso nem ao básico, que é a alimentação. Então, os países desenvolvidos, eles têm concentração de meios de comunicação, rápida circulação de informações, então tem uma internet potente, né, acesso a tecnologias digitais bastante rápidas e eficientes. Já os países menos desenvolvidos têm carência de conteúdo, né, carência até dos próprios aparelhos. Nós temos celulares, mas são celulares, para nós é bom, porque a gente não conhece nada melhor, mas em outros países desenvolvidos, esse celular que nós temos e consideramos bons já não é, já é bem ultrapassado. E nos países menos desenvolvidos também, grande parte da população não tem acesso a essas tecnologias, não tem acesso à internet, né? E em alguns casos não tem acesso nem à alimentação, então, quiçá a tecnologia. Aqui, então, nós temos um mapa, né, o planisfério, população com acesso à internet. Notem, então, que Estados Unidos, Canadá, Rússia, né, eles, Austrália, enfim, eles têm a grande parte da população com acesso à internet. Então, acima de 76%. Gente, não existe um lugar ainda com 100% da população com acesso à internet, tá? Então, ele é a partir de 76% a 100%. Então, lugares pingados, mas não no país todo. Já o Brasil, ele está, né, no nível de a partir de 51%. Só que também o Brasil, ele leva a média. Então, não quer dizer que a partir de 51% da população, de toda a população brasileira, ela tem acesso à internet. Então, tem estados em que é bem menos que isso, e outros que é bem mais. Então, você pega, por exemplo, um Sudeste, que é a região mais desenvolvida, mas pega São Paulo, lá que é um estado mais desenvolvido, mais industrializado, então, maior parte da população vai ter acesso, nem todo mundo, mas uma grande parte sim. Mas você pega o Norte, por exemplo, que é um pouco mais precário essas tecnologias, a menor parte da população vai ter acesso a uma internet efetiva, uma internet boa, né? Enfim, e notem também que os países africanos, né, a maior parte dos países que têm menos de 25% de acesso à internet na população, eles estão no continente africano. Então, a gente tem grande desigualdade no mundo. À medida que o número de usuários da internet vem aumentando, a liberdade na rede ela vem diminuindo. Então, assim, hoje temos haters, tem ataques físicos e técnicos contra pessoas que defendem os direitos humanos e defendem os meios de comunicação independentes, né? Pessoas que se posicionam politicamente, economicamente contra as grandes empresas, contra os governos. Então, acontece essa censura, né, dessas pessoas. Os governos, eles têm censurado bastante, mesmo governos de países democráticos, como tem acontecido no Brasil, né, de pessoas que têm reclamado do governo atual em redes sociais, e o governo, né, ao invés de deixar para lá ou tentar melhorar algumas coisas,
Não, vai lá e abre investigação contra a pessoa. Então, isso é uma forma de censura e não era comum até poucos dias. Então, assim, as coisas elas vêm se afunilando, né? A gente vai perdendo a nossa liberdade na internet. Muitos países eles promovem a censura, né, com o objetivo de combater o terrorismo, os grupos extremistas, e isso, né, é uma coisa de segurança nacional, está certo mesmo, mas assim, nós não temos a liberdade de pesquisar algumas coisas, por exemplo, algum produto novo que a gente quer comprar ou conhecer, sem daqui no dia seguinte ou um pouco depois começar a receber propagandas daqueles produtos, né? Então, os cookies eles fazem esse papel, né, de pesquisar os dados que a gente procura na internet para depois jogar essas propagandas. Então, né, é esse tipo de coisa que tem acontecido. Então, à medida que o número de usuários aumenta, a liberdade diminui. Aqui nós temos outro planisfério, né, sobre a liberdade no uso da internet. Então, reparem os países livres. Alguns países, né, da Europa, Estados Unidos e Canadá, Argentina, para vocês verem aqui, né, na América Latina só a Argentina, a África do Sul e a Austrália. Então, grande parte dos países, na verdade, é parcialmente livre. Então, dentre esses, o Brasil, né? Então, nós não temos essa total liberdade. Já os países, né, que vêm de governos ditatoriais, então, não tem essa liberdade. Então, vocês podem perceber a Venezuela, né, aqui na América Latina, Rússia, China, né, e alguns países da África também e da Ásia. Reparem, então, que assim, nem todo mundo tem essa liberdade. E mesmo os países livres também não é totalmente livre, né? Tem algumas possibilidades de investigação de crimes cibernéticos. Então, né, a gente tem que sim tomar cuidado com a internet, tem que respeitar os outros da mesma forma como é na vida fora da internet, enfim, né? É isso. A sociedade de consumo, né? As propagandas elas têm o objetivo de incentivar o consumo, né? E esse consumo ele vai gerar aumento dos lucros das grandes empresas. A propaganda ela vai criar novas necessidades, como eu já falei. E para nós termos o status de pessoa bem-sucedida, então a gente não pode andar num Uno branco velho, você tem que andar no HB20 novo. Você tem que usar roupa de grife, bolsas caras, óculos de marca, morar numa casa bonita, enfim, você tem que consumir. Porque se você não for uma pessoa que consome muito, você é visto como uma pessoa mal sucedida, né? Então, você não faz parte do capitalismo porque você não está trabalhando para sustentar essas grandes empresas. E aí, aqui, né, tem essa charge bonitinha do urso polar, que é o símbolo da Coca-Cola, e ele foi usado, então, numa propaganda aqui. Gostaria de adquirir uma Coca-Cola? Isso é uma propaganda, pode ser visto como um meme também, enfim, do jeito que a gente preferir hoje em dia. Outro produto, né, da globalização, do capitalismo, é a obsolescência programada. Então, o que é isso? Né? Então, são os produtos que eles já são produzidos com uma vida útil reduzida. Então, se você compra um computador, ano que vem, daqui 2, 3 anos, ele já está bastante defasado. Mas se você quisesse só trocar algumas peças dele, né, para deixar ele mais ágil, mais moderno, mais potente, você não pode, porque as peças que são produzidas, elas vão mudando, né, de formato, mudando algumas características e você não consegue colocar em aparelhos mais antigos. Então, você precisa trocar o computador todo. Isso acontece com celular. Você quebra uma tela do seu celular, não compensa você trocar só a tela, você tem que comprar um celular novo. Então, assim, é difícil, né, consertar as coisas. Um celular que hoje é ótimo para você, daqui
O ano que vem, por exemplo, lógico que às vezes em bem menos tempo, mas ele já não vai ser compatível para alguns aplicativos, a memória dele já vai ser bastante defasada. Então ele vai virar o quê? Vai virar lixo, né? E é o que a gente tem também nessa figurinha aqui, nessa imagem, que a propaganda de novo celular, as pessoas lá no meio de um monte de lixo eletrônico, e esse novo celular que está sendo anunciado lá, ele não vai demorar para se tornar um lixo também. Então, isso é a obsolescência programada, a própria moda. Então, o que está na moda hoje, na próxima estação já não está mais. E aí, né, para quem é ligado nisso, a pessoa já se torna obsoleta, uma pessoa defasada. Então, é isso que acontece. Isso é a obsolescência programada. As coisas não são feitas para durar. E por último, não menos importante, a desigualdade no acesso ao consumo. Nem todo mundo tem acesso ao consumo. Por quê? Porque para nós consumirmos, a gente precisa de dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro, nem todo mundo tem dinheiro suficiente para comprar as coisas que tem por aí. Muitas pessoas não têm dinheiro nem para comer, quiser comprar, consumir produtos novos que são lançados. Então, né, a gente tem outra charge aqui com o tio Sam fazendo as unhas com uma latina, né, uma pessoa estrangeira aos Estados Unidos, fazendo um trabalho que não é qualificado, e ele falando como é bom viver em um mundo globalizado, né, e o companheiro dele lá jogando golfe no continente africano, e sendo servido, então, também por um outro estrangeiro. Então, né, no caso ali, aparentemente um asiático. Nem todos têm acesso ao consumo. E aí, enquanto eu não tiver uma mentalidade diferente, porque eu não me importo de andar de uninho branco por aí, eu não vou ter um HB20 branco. Gente, beijo no coração. E qualquer dúvida, me procurem.